E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a resolução de mais um exercício, agora da nossa segunda lista. Se você ainda não baixou a lista, entra lá no nosso blog para que você possa ter acesso a toda a lista 2 e com isso possa ir aprendendo um pouquinho de cada vez. Esse é o nosso objetivo, beleza? Vamos ler o exercício. O número A dividido pelo número C é igual a um número positivo. Então, A dividido por C é um número positivo. O número B dividido pelo número C é igual a um número negativo. Se o número A dividido pelo número B é um número negativo, se A dividido por B é um número negativo, logo, ele quer saber, nessas alternativas, qual é a alternativa correta. Esse é um probleminha em que eu tenho que entender bem as divisões de números inteiros. Tá? Então, divisão de número inteiro é igual a multiplicação de número inteiro. Sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Só para a gente lembrar, divisão de números inteiros ficaria assim. Um número negativo dividido por um número negativo dá um número positivo. E um número positivo dividido por um número positivo também dá um número positivo. Isso na divisão de números inteiros. Um número negativo dividido por um número positivo dá um número negativo. E um número positivo dividido por um número negativo também dá um número negativo. Então, é igual na multiplicação de números inteiros, sinais iguais. Olha aqui, menos e menos. Sinais iguais dá mais, mais dividido por mais também dá mais. Sinais diferentes dá menos. Isso é divisão de números inteiros. Ele fala o seguinte, que um número A qualquer, dividido por um número C, ele vai ser um número positivo. Ele vai dar mais. Aí nós vamos avaliar aqui. A única forma de um número A dividido pelo número C dar um valor positivo é se os sinais deles forem iguais. Então nós vamos entender que A e C, ou os dois são negativos, ou os dois são positivos. Porque um número positivo dividido por um número positivo dá mais, e um número negativo dividido por um número negativo dá mais. Vou deixar assim, para que a gente não tenha dúvida de que essas divisões, desses valores vai dar mais. Legal? Beleza. Aí o problema continua. E fala o seguinte para a gente agora. Que o número B dividido pelo número C é um número negativo. O número B dividido por um número C, ele vai ser um número negativo. Legal. Vamos avaliar aqui. Eu sei que A e C ou é positivo ou negativo. Se C for negativo, B tem que ser positivo para isso aqui dar menos. Agora, se C for positivo, porque ele pode ser positivo também, olha aqui, ele pode ser positivo. Se C for positivo, B tem que ser negativo. Então, isso aqui não me ajuda ainda a resolver a questão. Eu vou para a próxima. Se A dividido pelo número B é um número negativo, então nós também temos a situação que A dividido por um número B também é um número negativo. A dividido por B também é um número negativo. Então, olha só. Eu sei que A e C têm sinais iguais, porque sinais iguais, a divisão deles dá mais. Então, eu sei que esse A e esse C aqui são iguais. Se eles forem negativos, B tem que ser positivo. Se eles forem positivos, B tem que ser negativo, para poder a conta dar certo, para poder o sinal ter sentido aqui. Então, vamos ver o que acontece com essas respostas aqui. Vamos analisar as respostas. Primeira resposta. A e B são números negativos. A e B pode ser número negativo, mas também pode ser número positivo. Então, essa primeira resposta aqui não me ajuda
está fora. E essa resposta aqui também não me ajuda, está fora. Eu sei que A e B são iguais, mas eles podem ser positivo ou negativo, desde que B tenha um sinal diferente nessa segunda divisão aqui. Então vamos continuar. Beleza? Se A for um número negativo e B for um número positivo, C é um número negativo. Olha só que interessante. Eu sei que A e C tem que ser igual. Se A for um número negativo, C é um número negativo, beleza, os dois são negativos. B tem que ser positivo. Só para ficar mais fácil, eu vou colocar os sinais aqui da resposta, na B. Se A for um número negativo, está aqui, A é negativo, e B for um número positivo, B for um número positivo. C tem que ser um número negativo. C tem que ser um número negativo. Aqui, B é positivo. Legal. Sinais diferentes, dá menos. B resolve o problema. É a resposta. Agora vamos aqui para o D. Se A for um número positivo e B for um número positivo, se A for positivo e B for positivo, a divisão deles daria mais e não daria menos. Então, essa questão aqui, essa alternativa, também está fora. B responde o problema. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. É uma questão que trata de operações com números inteiros. No caso específico aqui, a divisão. Continue estudando, firme, matemática, um pouco de cada vez, que a gente chega lá. Beleza? Até a próxima!